que vai começar as nossas aulas cantando e tocando violão. Top. Por enquanto eu vou selecionando umas músicas aqui, meio relacionadas às vezes. Em breve é Evandro Galo Power. Topíssimo. Opa! Vai acontecer, vai acontecer. Chama. Olha só, a Sandra, rapaz, a Sandra tá internacional, meu amigo. Você viu, cara? As minhas telas voltaram. Eu descobri as tinhas desaparecidas, elas voltaram. Eu tô precisando de um desses. Olha aqui meu fundo aqui, fica parecendo minha antena gambiarra lá, ó. Vai que Ai. De vez em quando. Dia, olha lá o GG, que lindinho. Olha, tô no gramado, GG. Sextou, é. Coisa boa. Bom dia, galerinha. Bom dia, Sandra Genilson. Bom dia, gente, novamente. Oi, gente. Vocês não estão na aula errada, tá? Quem estava na aula de matemática aí alguns minutos antes, não está na aula errada. Não tá errado, não. É humanas integrada aqui. Integrada. Eu não falei nada para eles, eu deixei na surdina. Aí, ó, muito bem. Pessoal, na semana passada a gente falou que ia ter convidados hoje e tal. Vocês trouxeram bolo, café, suco. Sei que tem muitos aí já pensando no almoço, uns que estão na cama ainda vai tomar café, mas faz parte. Não é possível, depois da aula de matemática que eles tiveram agora, não é possível que alguém esteja dormindo ainda. Sandra, eu posso perguntar qualquer um desses aí que estavam na aula de matemática, eles vão conseguir explicar tudo que você falou na aula de matemática, Pode perguntar. Beleza. Olha lá, o Yuri sabe tudo. O Yuri sabe tudo. O último exercício foi topíssimo. Eles estavam reclamando que estava até doendo a cabeça. Dói demais, tá doido. Complicado demais. Ai, tem que pôr essa cabecinha pra funcionar mesmo. É desse jeito que é, ué. Chega arranca os cabelos da cabeça. Faz parte, meu querido, faz parte. Faz parte. Então, pessoal, hoje a gente convidou a Sandra, nós vamos falar um pouquinho das humanas, mas a nossa proposta aqui é a gente pensar o seguinte: o nosso conhecimento ele não está separado, né? Ele não é desintegrado. No geral, a gente fala assim, humanas, matemática, mas na humanas tem matemática, na matemática tem humanas, né? E a gente consegue medir isso em algumas situações, quando a gente pensa que a nossa vida depende dos números, dos cálculos, né? Eu e o Evandro, a gente usa lá o celular, a calculadora, e às vezes a gente nem consegue, mas a gente liga para a Sandra e fala, Sandra, como é que a gente faz isso? Mas entender um pouquinho dessa integração, a gente vai falar um pouquinho de alguns assuntos das humanas, mais voltado para questão ambiental, questão natural, e a gente entender o quanto a matemática está presente, faz parte do nosso dia a dia também, né? Então, a Sandra é a nossa convidada para a gente entender um pouco desse processo, né, que faz parte do nosso dia a dia. A gente tenta sempre trazer isso, e é uma das nossas preocupações, o que a gente vê como conteúdo, de possibilidades de aprendizagem, que faz parte do nosso cotidiano, principalmente, né? Então, eu sei que a Sandra também trabalha muito isso, a matemática dentro do nosso cotidiano. Claro que tem alguns assuntos que a gente precisa aprender toda a dinâmica matemática para depois aplicar, mas a Sandra também trabalha com um curso superior na área de engenharia, e aí você vê muito mais isso, né? Você aprende na matemática, números, funções, cálculos. Quando você vai para a engenharia, né? Eu trago sempre o exemplo, quando você pensa numa casa, né? Você pensar a dimensão, os cálculos, a construção de uma casa, a sua dinâmica, quando você pedala, quando você está na bicicleta, quando você está fazendo algumas das suas atividades diárias, vamos dizer assim,
todo esse conhecimento matemático está sendo aplicado e humano, né? Porque a gente sempre brinca e parte da ideia, quem está desenvolvendo, quem está aqui, né, atrás do nominho aí que não quer abrir a câmera, é um ser humano, é uma pessoa que interage com outras pessoas, que tem desafios diários, né, busca conhecimento, aplica esse conhecimento. Então, tudo isso a gente vai trabalhar nessas 2 próximas semanas. Evandro, Sandra, querem falar algo com relação a essa integração das áreas aí? Vai lá, amigo. Opa! Então, na verdade, eu fico muito feliz, né, da gente estar colocando isso em prática. O conhecimento, ele está interligado, sim, né? E aí, na última aula, a gente até comentava, né, o quanto a matemática está ligada à filosofia, geografia, biologia, química, português e assim por diante, né? Então, por mais que a gente, às vezes, pensa, né, cada um dentro da sua área, no fim das contas, o conhecimento, ele não existe sem o complemento do outro, né? Então, hoje vocês vão ver um pouquinho quanto a matemática dentro das ciências humanas é fundamental para a gente entender uma série de fenômenos, acontecimentos e análise de dados, e, enfim, conhecimento é algo que não existe separadamente, né? E o novo ensino médio é muito interessante porque há essa união, né, por áreas do conhecimento, e isso enriquece muito o desenvolvimento das áreas, né, do saber. E é isso. Sandrinha manda ver. Então, gente, estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Eu tô bem encantada, né, com esses encontros nossos. Eu fico bem feliz de poder participar e mostrar que a matemática não é só aquela coisa chata, né? É uma disciplina pesada, Só que, assim, ela casa com todas as outras áreas, né? Com todas as outras áreas. Então, é interessante vocês perceberem, e a gente vai fazer outros encontros desse modelo. Por quê? Porque vocês vão perceber que a essência, ela é utilizada aí e ela vem da filosofia, né? Ela vem da base da filosofia. Então, assim, muitos perguntam: quem criou isso? Quem inventou isso, né? Tá vivo? Quer matar. Não, mas não é bem assim, né? Então, a essência veio lá dos filósofos, né? Veio lá dos primórdios. Então, muitos perceberam isso quando a gente fez lá a linha do tempo, né? Então, vocês vão perceber que dentro da geografia, né? Dentro dos relevos, dentro da visualização, na engenharia, nós temos uma disciplina, nós temos parte da disciplina de cálculo que eu ministro, que os meninos têm que fazer uma leitura de um mapa, de uma carta topográfica. Então, nessa carta topográfica, ele vai fazer, por exemplo, você vai construir um resort, você vai construir uma barragem, você vai você vai estudar uma determinada região. Por essa carta topográfica, você precisa aprender a visualizar o que é morro, o que é vale, né? E isso quem me dá é a topografia, né? E aí é o que eu estava comentando, né? A disciplina de topografia ministrada no curso superior lá de engenharia é dada por um geógrafo, né? Então você fala assim, mas peraí, dada por um geógrafo na engenharia? É dada por um geógrafo na engenharia. Né? Existe um professor de filosofia dando aula no curso de engenharia, tá? Então, assim, nossa, mas não é só matemática? Não, não é só matemática, né? Porque é um intercâmbio, intercalam todas as áreas, né? Então, assim, é legal você ver isso. A proposta do novo ensino médio, ela vem para isso, né? Então, ontem nós fizemos uma aula com o Cassiano, e aí
o Cassiano, eu fazendo uma equação do segundo grau e o Cassiano programando essa equação, entendeu? Fazendo o algoritmo dessa equação, né? E aí é isso, né? Bem isso. Então casa com todas as áreas, né? E é isso, tá? Estou muito feliz aí com os resultados dos nossos encontros. Obrigado, você está sempre convidada para vir aqui nas humanas. E aí vocês devem conhecer a professora Sandra, além de ser a nossa magnífica professora de matemática, é um ser humano, né? Muito amiga de todo mundo, nossa aqui, um ser humano daquelas de parceria mesmo. Então, ela não deixa de ser também de humanas, tá? A ideia é chegar nessa ideia, nessa proposta, sabe? Além de uma excelente professora de matemática, é uma pessoa magnífica, né? No sentido de ser humano. Então, é humanas, sempre, é um exemplo bem assim. Então, pessoal, a gente fala desse processo, a gente entender todo o nosso cotidiano, né? O nosso cotidiano, eu tenho que, dependo dos recursos naturais do meio, né? Estou sobre o solo, sobre a superfície terrestre, sobre a estrutura geológica, eu dependo do ar, né? Que vai desenvolver depois as condições climáticas, eu dependo dos recursos hídricos, né? A água como nosso principal, uma necessidade humana, eu dependo das condições do ambiente, floresta, relevo para construir, para desenvolver as minhas atividades econômicas. Por exemplo, eu acho que foi semana passada que eu citei, né, a questão da nossa alimentação, lá o prato, que vai ainda nesse horário, depois das 11, já dá fome, então o exemplo sempre vai para a comida, pensando assim, estou com fome, vou comer daqui a um tempo. Eu preciso dessas condições naturais para desenvolver essa atividade da agricultura, né? O arroz, o feijão que eu citei na semana passada, para carne, para batata, né? Citei esse prato principal. Então, é a gente imaginar que esses recursos naturais faz parte do nosso cotidiano, que a matemática faz parte do nosso cotidiano, que a filosofia, a sociologia, mesmo indiretamente, mesmo sem estar fazendo uma análise sociológica, filosófica, matemática, geográfica naquele momento, esses elementos fazem parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa realidade, e entender isso é o nosso desafio, é a nossa missão enquanto ser humano, até mesmo para a gente agir de uma forma diferente e melhor dentro desse próprio ambiente, né? Se fala muito de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, de recursos naturais. Então, a gente vai começar um pouquinho aqui hoje, tá? Vou ser rápido em algumas falas, para que a gente possa ter esse espaço. Sandra, Evandro, fiquem à vontade de participar. Vocês também fiquem à vontade de perguntar. Vou mostrar aqui alguns slides rápidos também, para a gente falar um pouquinho de estrutura geológica, relevo, principalmente nessa aula de hoje. Na semana que vem a gente vai dar continuidade. Vou projetar aqui a minha tela. Cadê? Esse. Estão vendo a minha tela? Câmbio chamando, alguém está vendo a minha tela? Eu estou vendo. Beleza. Meninas, fiquem à vontade de perguntar, fazer alguma intervenção, sobe o microfone e chamar professor. Essa é a nossa estrutura do planeta, né? Da nossa superfície, a gente está acostumado com a superfície aqui, né? Onde a gente está, o chamado crosta terrestre, onde você tem rochas, solos, elementos vegetais, elementos micronutrientes, vida, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem um manto e tem um núcleo, né? Por interior da Terra, uma estrutura que dá condições, a junção dessas condições naturais, o núcleo da Terra, externo e interno, o manto, que é como se fosse uma camada nos protegendo
para essa crosta terrestre ter condições da vida, né? Então, é um processo, são elementos naturais, geomorfológicos, vamos dizer assim, que dá condições para que na Terra a gente tenha condições de vida. E aí vem os números, ó, 6.000 quilômetros até o núcleo da Terra. Inclusive, se esse núcleo da Terra é muito quente, por exemplo, em graus Celsius, né, mais números aí, mais matemática, você imaginou 6.000 quilômetros abaixo de nós? Não, a minha geração, a geração da Sandra e do Evandro, ainda ouviu quando criança de que se a gente furasse muito a Terra, a gente ia chegar no Japão, né? Pelo menos a minha geração teve isso. Mas, geologicamente falando, a gente vai chegar no núcleo da Terra, onde altíssimas temperaturas, e é dessa condição aí também que o magma que vem em atividades vulcânicas. Só vocês já estão ouvindo um cachorro aí, é do meu vizinho, tá? Não se preocupem. Tem problema não. Faz parte, né? Então, a litosfera é composta de rochas, que é onde está a nossa... A gente está no topo dessa litosfera, né? As rochas, solos, formadas por esse manto, que nos protege, né? As imagens aí trazem um pouco desse processo. E essa formação da litosfera, ela é composta de rochas e solos, com elementos vegetais, né, ao longo da nossa história. Temos 3 tipos de rochas: as magmáticas, sedimentares e metamórficas. Por que é importante eu saber esse tipo de rocha? Em função disso também, qualquer construção que a gente vai fazer em grande dimensão, você tem que fazer uma base maior abaixo do solo, abaixo da superfície. Eu preciso identificar os tipos de rocha para determinar como vai ser essa estrutura. Essas rochas foram formadas há milhões de anos. As rochas magmáticas, elas são provenientes do magma, que passou por um processo de esfriamento na superfície. As sedimentares são rochas como areia, argila, calcário. Elas foram formadas em função de outros detritos, de outras partículas ao longo da história. E as metamórficas, eu brinco sempre o seguinte, que as metamórficas, ela se transformou, ela foi alguma coisa e depois se transformou. Então, ela já foi ou sedimentar ou magmática e passou por um processo de transformação com alta pressão e temperatura. Medir pressão, temperatura, passa muito pela matemática, né? A pressionar a parte da física também, mas acredito que até o Cassiano, na parte da mecânica, traz um pouco disso, a parte da eletrônica também, com relação à pressão e temperatura. Elas são antigas, né? Essas rochas são antigas, e aqui nessa imagem são as placas tectônicas. Vocês já viram isso lá no ensino fundamental de alguma forma. Cada imagenzinha aí, numeradas a quantidade de placas tectônicas, a direção, né? Vocês estão vendo aí a setinha que faz a direção do movimento das placas tectônicas. O movimento dessas placas tectônicas geram o que a gente chama de abalos sísmicos ou atividades vulcânicas. Todo mundo já ouviu falar de terremotos em áreas. Se a gente for pensar, terremoto no Chile, está aqui próximo à divisão da placa tectônica, né? Japão, né, que está aqui bem próximo de todo um tripé, vamos dizer assim, de placa tectônica. Sandra, oi. Me lembra esse número. Que número que é esse aqui, ó? Esse grandão aqui embaixo do mapa mesmo, professor? Esse aqui? Exatamente. Chama escala. Os meninos sabem calcular essa escala. Não sabem, meninos? Câmbio, meninos? Calcular a escala? Vou ter que ensinar a calcular a escala, ó. Como é que funciona essa escala mesmo, professor? Olha, a escala corresponde quantas vezes esse mapa foi reduzido para ser projetado aqui. Ou seja, por exemplo, o que a gente está vendo aí, cada 1 centímetro nesse mapa
corresponde a 2.560 quilômetros. Então, se eu medir esse mapinha que vocês estão visualizando, 1 centímetro dele vai corresponder a 2.560 quilômetros. Aí, se eu quero calcular, Sandra, eu falo assim, ó, a placa tectônica 5, que é a placa sul-americana, onde está o Brasil, tal, até a placa, vamos dizer assim, vamos colocar lá a placa 12, que está lá, Europa, tal, qual que é a distância da placa sul-americana para a placa Euroásia, né, que a gente chama, mas está lá na parte da Europa. Aí eu teria que medir esse mapa aqui com uma régua, não tem uma régua aqui próxima, e fazer esse cálculo, né? Então, exemplo, deu 8 centímetros, né? 8 vezes 2.560. Entendi. A Sandra vai saber calcular isso, de né? cabeça. Mas se eu perguntasse pro Evandro, ele ia ter que correr atrás da calculadora na casa dele. Não precisa responder não, Evandro, é só brincadeira. Os meninos só sabem. Brincadeira. Os meninos sabem calcular, não precisa calcular não, tá? A galerinha aí sabe. Então a escala corresponde a isso. Olha, a gente tem aluno? A gente tem aluno assistindo ou só estamos nós aqui? Eu tô de boa aqui. Aí, alguém tá de boa e já calculou. Tenho certeza que quem falou aí, eu não consigo visualizar quem falou agora. Aí outros 500, né, professor? Que é isso aí? Não, mas a gente faz que nem o povo da Humanas. A senhora não precisa pegar a calculadora e faz o cálculo. Escondido, assim, ó. Online, você faz escondido, assim, ó. A professora também pega a calculadora. Tem hora que eu brigo com eles. Vocês não fizeram a conta ainda, não? Que eu vou ter que pegar a calculadora e calcular. Hoje em dia, a gente não é computador. Os meninos acham que todo mundo acha que a gente é, né? Vai lá, GG, continua. Não, mas a gente tá brincando, pessoal, mas não é problema usar a calculadora nesse processo. É importante a gente entender o seguinte, o que corresponde a esse número, como calcular, o que é uma escala, né? Essa dimensão de escala, e aí não vale só para um mapa, né? Vale para muita coisa. Quando você fala em áreas de uma casa, você pensar como se organizar o seu quarto em casa. Você precisaria, se você tiver um cálculo de escala ou ter uma noção de escala, fica muito mais fácil. Onde eu vou pôr a cama, o guarda-roupa, onde eu vou colocar tal objeto. Então, tudo isso precisa ser pensado. Exatamente. Essas placas tectônicas, pergunta, por que no Brasil não tem tantos terremotos ou abalos sísmicos? Porque o Brasil fica no meio de 2 placas tectônicas. Porque, na verdade, ele fica no meio de uma placa tectônica, ele fica longe, né? Quando bate, isso. Não afeta. Isso, né? Ou seja, o Brasil está no meio de uma placa, que é a placa sul-americana, e quando há um movimento das placas tectônicas que bate, como diz o Yuri aí, onde há o choque, já pensou uma grande estrutura de rochas pesadona batendo na outra? Vai dar atrito, né? Deu atrito, vai gerar um tremor, né? Tem gente escrevendo aí no fórum, no bate-papo, eu não estou conseguindo visualizar, depois eu visualizo, se for dúvidas, depois eu consigo, tá? Porque eu estou projetando, não consigo. Então, o movimento das placas tectônicas, ele vai gerar os abalos sísmicos, que é os terremotos. Sandra, parece que entra uma temática aí de novo. O abalo sísmico terremoto é feito uma escala, né, de 0 a 9, que é a escala de Richter. Escala Richter, né? Escala Richter, ela é medida de 0 a 9. Ou seja, é uma proporção. Você fizer uma proporção do tamanho que foi esse tremor, né? Então, ele tem uma localização e quanto ele chega na superfície terrestre. Matemática pura. Seguindo, os tipos de movimento dessas placas tectônicas, né, o desenho aqui, não vou falar muito sobre. Opa, é importante. Aqui na área vermelha, pessoal, as áreas com maior intensidade de abalos sísmicos e atividades vulcânicas, né?
Olha só, o Brasil aqui no cantinho aqui, ó, não tem vermelho, mas no Chile, nas cordilheiras dos Andes, né, o Evandro não me convidou ainda, mas quando ele for subir as cordilheiras dos Andes, for para o Chile, ele vai me convidar, porque ele vai precisar de um geógrafo para acompanhar ele nessa viagem, né? Claro que a gente vai quando não tiver nenhum tipo de tiver condições. Faremos uma caravana para lá, né? Opa! Olha só, eu não posso levar os nossos alunos para uma aula de campo lá nas Cordilheiras dos Andes, mas eu posso fotografar e trazer as fontes para a galera e dar aula, né? Seguindo aqui, olha só. Tem que levar nós, para nós ter uma melhor experiência, para nós ver como é que é direitinho. A gente tem que... Deixa eu só fazer um comentário. Enquanto a gente ainda está falando em escala Richter, abalos sísmicos, na robótica, depois na parte de oficinas, na parte de ciência da natureza, quando vocês forem trabalhar com robótica, dá para simular abalos sísmicos com robô, tá? Dá para fazer simulação. Bem lembrado, né? Aqui eu não vou prolongar, que eu quero mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Lembrando que esse material depois vai estar lá no nosso ambiente virtual. Quero mostrar uma outra coisa aqui, aproveitar a Sandrinha por aqui para a gente conversar. Vou projetar o outro aqui. Nosso tempo já está... O professor fala muito, né? E aí... Vamos ver se vai dar certo aqui. Errado. Espera aí, pessoal. Deu um erro aqui. A próxima ideia é a gente falar sobre relevo. Meu slide não tá querendo abrir sobre relevo. Exatamente o que é um relevo? São as formas da superfície terrestre. Como a superfície terrestre se desenvolve. Por exemplo, a gente tem áreas planas, pequenas ondulações, serras. Vocês moram em Aparecida, todo mundo já ouviu falar da Serra das Areias, por exemplo, né? Então, é a parte do relevo mais explícita que a gente tem dentro de Aparecida de Goiânia. Quando você anda dentro da cidade, também vai ter essa ondulação. Então, o relevo está relacionado às características e à caracterização da superfície terrestre, como ela se desenvolve. Para definir isso, a gente trabalha com altitude. Altitude envolve matemática? Altitude e altura é a mesma coisa? Alguém? Uai. Fala, Ninguém. Jennifer, altura e altitude é a mesma coisa, mulher? Oi. Ninguém se arrisca, ó. Veja bem. Então, posso responder, professor? Eu quero. Então responde, professor, responde. Então, olha só, gente, altitude. A gente sempre fala em altitude, nós falamos em altitude sempre em relação ao nível do mar, né? E a altura é a altura que eu estou do chão, a minha altura em relação ao chão, né? Eu moro em apartamento, então é a altura que eu estou em relação lá à base do meu prédio, ao térreo do prédio, é a altura que o meu computador está do teto e assim sucessivamente, tá? Então, cuidado. Parece a mesma coisa, mas não é. Falar em altitude, eu estou falando em relação à minha altitude em relação sempre ao nível do mar. Beleza? Acertei, professor Genilson. Olha só. Estrelinha para a Sandra. Olha, pontinho para mim já, hein? Ó, conceito A. Isso, a gente vai anotando aqui.
Alguém quer contextualizar aí? Alguém Pra abre o mim, o microfone. conceito de altura era o que eu não tinha, né? Que eu não tenho, né? Altura. Não, João Gabriel, tadinho. Você tem, sim, senhor, tá? Para de se diminuir. Você tem, lindo, maravilhoso. É isso mesmo, né? Então, a altitude a gente está relacionada ao nível do mar. E a altura é um objeto ao outro, uma pessoa, né? Então, por exemplo, a gente está numa região de planalto, né? Depois a gente eu vou disponibilizar o slide, a gente não tem tanto tempo, mas planície, planalto e serras, né? Montanhas, vales, elas são as principais características de relevo. Mas, por exemplo, a gente está numa região de planalto onde a variação, a média é de 800 metros de altitude, ou seja, ao nível do mar, né? Então, por exemplo, a Aparecida de Goiânia, a média é de 824 metros de altitude, né? Então, é uma média do município em relação ao nível do mar, né? Então, se você vai no sentido para o mar, saudade de um mar, né? Mas você vai verificar que você vai descendo. Não fica triste não, Evandro. Não fica triste não. Então, tem essa variação, né? Então, você tem serras. Por exemplo, eu costumo subir muito a Serra Dourada, lá na cidade de Moçambiques. A média lá é de 1.000 metros de altitude. Então, você tem uma elevação aí com relação a isso, tá? Pessoal, aproveitando a matemática ainda, plano cartesiano não está muito relacionado à altitude, à variação de relevo, quando você faz aquela aí. Se eu estiver falando besteira, Sandra, agora é minha vez. Você me corrige. Manda o Evandro cortar meu microfone aí se eu falar besteira. O plano cartesiano, lá, aquelas duas linhas, X e Y. Não, X e Y. Eu acho que é isso. Lembrando a minha aula de ensino médio. Então, se você pegar aqui X, vamos dizer assim, nossa superfície, que ela vai variar, né? Tem planícies, aí tem ondulações, serras, tem um vale, porque tem um riacho, aí tem uma serra, né? A Serra das Areias, por exemplo. Então, você tem aí uma variação. E Y é a altura, né? A altitude, melhor dizendo, não a altura, a altitude com relação ao nível do mar. Então, o X é o mar, né? Saudade do mar, e o Y é essa variação de altitude. Falei besteira, Sandra? Claro que não. O X é sempre, a gente pode pegar sempre como o nível do mar. E essa altitude, ou se você tem aí o vale, como você disse, você vai ter aí a altitude, você vai ter essa variação no eixo Y. Tá? Será que dá para a gente desafiar, assim, tirar umas fotos de uma Serra das Areias, Serra Dourada, quando eu for lá, e a gente fazer um plano cartesiano, assim, a gente joga naqueles programas, assim, que a gente faz bonitinho, assim, a partir da foto? Fica perfeito. Sabe o que dá para fazer? A gente faz isso em relação à base da montanha, e depois faz a proporção para fazer em relação ao nível do mar. Eu vou tirar várias fotos dessa e vou trazer esse desafio para esses meninos. Se você ajudar a gente... Vai ficar lindo. Pessoal, o Evandro está falando pouco, mas claro que tudo que a gente está falando aqui envolve o quê? Pessoas envolve sociologia, envolve filosofia, envolve reflexão, envolve... Quem desenvolveu o plano cartesiano, Evandro? René Descartes, filósofo moderno. Muito bem, que ajudou a desenvolver também o método científico moderno, que até hoje nós seguimos a base dele. Toda a base moderna da matemática, Descartes é o cara, né? Aí, muito bem. Se vocês falaram, eu já confirmei que é gente boa, o Descartes. Se vocês estão falando que ele é gente boa, eu acho que tem uns alunos que não gostam muito, não, né? Porque também desenvolveu alguma coisa ali na área da geometria analítica, ajudou ali também, Sandra, é isso? Sim, totalmente. Engraçado que assim os caras ficam putos, né? Mas a hora que ele fala assim, que fala toda a parte de plano cartesiano, reta, toda a parte de
paralelismo, perpendicularismo, retas coincidentes, tudo da parte de geometria analítica. Os caras, pelo amor, cara, mas é só a vida, meu, é só a vida, né? Tem jeito. Justamente. É o nosso cotidiano. É o nosso Pessoas, cotidiano. passou rápido, Um mas só minuto. 1 minuto. É hora de Menos falar de um tchau. minuto. Menos de um Obrigado. minuto. Sandra, obrigado por estar sempre convidada. Tá? Nós vamos ter mais Muito oportunidades. obrigado. Muito Sandrinha. obrigada, foi lindo. Um abraço Meninos, a todos. obrigada. Por nada, Sandra. Fica à vontade. Evandro, Galerinha, ó, recado valeu final aí. demais. Valeu demais. Muito obrigado, Sandra, aí, pela participação. É nóis. Tá? Lembrando que atividades de matemática e ciências humanas estão disponíveis até Segunda-feira. segunda. Amanhã Por tem favor. aulão. Bonde do Charuri. Esperamos vocês lá. Vamos junto. Bonde do galera. Charuri, tamo lá, galera. Um abraço, Mais tchau, bom final tchau. de semana. Beijo, Abraço bom pra final de todos. semana, se cuidem. Tchau, tchau. Se cuidem e estudem também. Exatamente. Uhul.